Criador. Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Convido a todos que se coloquem em pé. Cantaremos o cântico Restaura. Vamos pedir a Deus para restaurar a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos e nos fazer segundo a vontade dele para a nossa vida. Faça desse do seu coração, sua entrega a Deus. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória, em
Nós convidamos aos irmãos para que nos ajoelhemos para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos porque Tu és um Deus de amor, porque Tu és um Deus restaurador, e por isso estamos na Tua presença nessa noite, para sermos restaurados por Ti. Pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados cometidos contra Ti, que o Senhor nos dê o Teu poder para que possamos fazer a Tua vontade, pregarmos a Tua palavra, influenciarmos outros para o Teu reino e também nos prepararmos para o mesmo. Abençoa o Teu povo nesta hora, cada adorador que aqui está no Teu santo templo, que eles possam encontrar o que vieram procurar, que o Senhor possa atender às nossas necessidades segundo o Teu grande amor e a Tua misericórdia. Abençoe de um modo especial o pastor Nardi, que nos trará a mensagem nesta noite. Toca os seus lábios com as brasas vivas do Teu santo altar, para que ele nos traga uma mensagem de advertência, mas também de conforto e de certeza de que um dia estaremos contigo nos céus. Dá-nos cada dia mais força e fé em Ti para prosseguirmos nesta jornada, e que nós possamos ser uma luz a brilhar neste mundo. Abençoe de modo especial aqueles que nos acompanham pela internet, que as Suas bênçãos possam alcançá-los onde quer que estejam. Guarda-nos de todo mal e prepara-nos para o Teu reino. Essas bênçãos nós te pedimos e já as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, quarta-feira, é o culto de oração, vamos dizer assim, onde nós trazemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos perante o altar do Senhor. Eu gostaria de convidar o Moura, ele está com o livro, né, Moura, o livro de orações. Nós não vamos convidar aqui à frente 1, 2, 3 pessoas, não. Nós estamos em pequeno número. Nós vamos dar oportunidade para 3 pessoas que têm algum agradecimento especial ou alguma petição especial que se manifeste. Elísia, Dora, Fátima. Certo, irmãos? Vocês não precisam vir aqui à frente. Eu peço que alguém leve o microfone aqui para que essas pessoas façam seus pedidos, seus agradecimentos, onde estão mesmo. Irmãos, a Danívia passou um e-mail hoje, diz que encontrou com uma senhora, chama Patrícia. Ela encontrou com essa senhora no ônibus, e essa senhora pediu que a igreja orasse em favor do seu esposo. O nome dele é Sérgio Pires de Albuquerque. Ele está internado no CTI com aneurisma, acho que vai ficar uns 15 dias no CTI. Então, essa senhora Patrícia pede que oremos em favor do seu esposo Sérgio Pires de Albuquerque. Obrigada. Elísia. Nós pedimos que sejam bem sucintos, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de pedir por minha cunhada, irmã do meu marido, que está hospitalizada, e ela está fazendo um tratamento contra câncer de pâncreas, depois de várias quimioterapias, radioterapia. Agora ela teve um AVC. Mas o que eu pediria é que os irmãos orassem em favor que ela possa, assim, ter oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, porque mesmo ela estando assim, impossibilitada de falar, o que eu posso, eu tenho falado com ela.
E gostaria muito de agradecer também, porque domingo agora, 18 de agosto, eu vou completar 66 anos. Pela graça de Deus, estarei dentro da nossa igreja, né? Na nossa igreja. Então é isso. Obrigada. Eu também quero agradecer a Deus, né? Porque pelas lutas do dia a dia, Ele tem nos dado vitória. E quando a gente pensa que está mal, aí de repente as coisas melhoram outra vez, graças a Deus. E eu quero pedir aos irmãos que orem. O Francisco, meu enteado, foi operado do joelho. E ele está sentindo dores, e ele tem que fazer muitas fisioterapias naquele joelho. Ele teve aqui, né, foi embora já com o joelho machucado. Então eu queria que vocês orassem pelo Francisco, né, que também é nosso irmão. E quero também pedir para vocês que orem pelo meu sobrinho, que é o Felipe, que infelizmente ele tem usado crack, e é um menino maravilhoso, é um menino bom demais. Então eu peço que vocês orem pelo Felipe, para que ele possa aceitar Jesus. E quero pedir vocês que orem pelos meus 3 filhos maiores, o Antônio, João, Olga, Maria e Fernando, porque é o meu desejo que eles voltem para Deus, e eles estão meio duros. Então eu peço para vocês orarem por eles. Esses 3 pedidos especificamente estarão registrados no livro de orações, e os mesmos sofrerão intercessão do grupo de oração desta igreja. Quando tem algum agradecimento, algum pedido, eu vejo que alguns não têm o que agradecer, né? Eu lamento. Se não tem pedido, glória, né? Muito bom. Mas vocês também estarão sendo lembrados nas orações do grupo de oração desta igreja. Nós convidaríamos aqui a Dora para que viesse aqui à frente. Ela vai fazer uma oração, viu, Dora? Faz favor. Intercedendo junto a Deus por esses pedidos, também levando a Ele os seus agradecimentos e as súplicas de todos nós. Nós vamos ficar de joelhos para fazer essa intercessão. Grande Deus, Pai nosso que estais nos céus, Deus grande em misericórdia e poder, nós queremos, Senhor, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor Deus, queremos Te pedir que atente para esses pedidos e agradecimentos, todos que foram feitos aqui. O pedido dessa senhora que a Danívia encontrou, o pedido da Fátima, o pedido da Elísia. Pai, por favor, que o Senhor possa atender a cada um segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Abençoa, Senhor, as famílias da igreja, o Teu povo, a nossa liderança. Fique conosco neste momento, Senhor, e nos dá a unção do Teu Espírito. Por Jesus nós oramos. Amém. Nós gostaríamos de convidar aqui à frente a Luciene. Pastor Nardi, gostaríamos que o senhor já, por gentileza. Luciene, boa noite, seja bem-vinda. A Luciene vai nos apresentar agora uma música toda especial, louvando o nosso Deus e também nos elevando. E logo após a música apresentada por ela, o pastor Nardi nos trará a mensagem nessa noite. Que Deus possa abençoar você, Luciene, e o pastor Nardi também. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar?
Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar. Posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim e prometo, habitarei em ti. Obrigado, irmão Luciene. Deus seja louvado, né, meus irmãos? Quero cumprimentar a todos nessa noite. É sempre bom. Muito tempo sem vir à Igreja Central. Quando vem, já vem 2 vezes logo em seguida, né? Mas como é bom, irmãos, a gente dar uma pausazinha no meio da semana, né? Para a gente estar na presença de Deus de forma mais íntima, né? E de forma... e com o corpo de Cristo, que são os membros da igreja. Isso nos fortalece, quando a gente vê uns aos outros, o abraço, o beijo, o aconchego. Isso é muito importante para o nosso crescimento da nossa vida cristã.
Ao contrário do que muitos pensam, Jesus foi uma pessoa muito alegre. Sim ou não? Alguém tem dúvida disso? Eu fiz uma pesquisa recentemente e consegui encontrar pelo menos 11 rostos de Cristo, 11 faces de Jesus, com a ajuda do Google, é claro. E interessante, irmãos, que em nenhuma delas você consegue ver um Jesus alegre, um Jesus alegre. Até de quando em quando está saindo agora em alguns dos corinhos da igreja um Jesus mais jovem, um Jesus sorridente. Isso é muito bom. Mas eu fiquei pensando quantas vezes você consegue lembrar que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, no seu ministério, Jesus teve um momento assim de alegria. Foram muitos. Mas eu separei especialmente um momento no Evangelho de São Marcos. São Marcos capítulo 12, que foi um momento assim de rara alegria de Cristo. Se você trouxe aí a sua palavra, a palavra de Deus, perdão, a sua Bíblia, eu quero convidar você então a abrir comigo aí no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículo 41 em diante. Um momento assim que Jesus extravasou muito. Eu imagino Jesus até dando pulos de alegria por essa circunstância que Jesus vivenciou aqui no Evangelho de São Marcos. Você conhece a história, é bem conhecida? Marcos capítulo 12, verso 41 em diante. Enquanto Jesus estava lá no templo, na hora do recolhimento da oferta. Na hora do recolhimento da oferta. Veja a partir do verso 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía. Deu todo o seu sustento. O Evangelho de Marcos, ele é bem lacônico aqui quando ele apresenta esse assunto. Mas quando a gente lê com o auxílio do Espírito de Profecia, o Desejar de Todas as Nações, a gente encontra aqui também um detalhe, algumas pérolas que enriquecem esse momento de Jesus ali no templo. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que nós podemos encontrar aqui. Ultimamente, irmãos, nas minhas orações, eu tenho pedido a Deus uma coisa. Para mim, porque está cada vez mais difícil a gente entender esse mundo. Está cada vez mais difícil a gente aceitar viver nesse mundo. Então a gente só tem um caminho. Pedir a Deus que nos ajude a enxergar esse mundo com os seus olhos. Enxergar esse mundo com os olhos de Deus. E se a gente consegue fazer isso quando a gente também estuda a Bíblia, nós vamos crescer em edificação. Amém? Nós vamos crescer em santificação. Então Jesus estava no pátio, onde se achava a arca do tesouro. Não era dentro do templo ainda. Jesus estava no pátio, que antecedia, ficava do lado de fora do templo. E ali no pátio ficava a maioria das pessoas. Depois, com o sinal que eles entravam para dentro do templo para o início do culto, o início da cerimônia litúrgica. E Jesus então ali, diante da arca do tesouro, ali no pátio, Jesus começou a observar as pessoas que chegavam e depositavam ali as suas ofertas. E diz a Bíblia que muitos dos ricos levavam grandes somas.
E eles faziam questão de serem vistos. Faziam questão de serem observados. Jesus, nesse momento, se entristeceu ao ver a intenção daqueles homens ricos diante da arca do tesouro. Mas num momento, então, de rara alegria, enquanto os ricos e altivos se apressavam para depor as suas dádivas naquela caixa receptora, Jesus se deparou com uma cena maravilhosa. Uma viúva. E uma viúva pobre. Uma viúva pobre. Que não queria ser observada. Que não queria chamar a atenção de ninguém. Quem sabe ela veio se arrastando pela lateral do templo. E quando ela chegou perto da arca, ela contrastou a sua pequena oferta. E, gente, era uma oferta, era uma moeda a de menor valor daqueles dias. E eram duas moedas de cobre, as de menor valor. O equivalente a um quadrante, talvez desse, os estudiosos não podem afirmar com segurança, mas talvez desse para comprar 1 litro de leite nos dias de hoje. Era tudo o que ela possuía. E ela, quando chegou perto para colocar a sua oferta, e ela contrastou a sua pequenina oferta com o dinheiro dos homens que faziam questão de serem vistos. Mas uma coisa que aquela mulher tinha no coração, ela sabia o que significava o templo. Ela sabia o propósito do culto. Ela sabia que havia despesas para manter o santuário, o templo. Mas mais ainda, aquela mulher, ela tinha um conhecimento que talvez poucos ofertantes tinham naquele dia. Ela sabia que a sua pequenina oferta era muito insignificante diante da maior de todas as ofertas. O Cordeiro de Deus que veio ao mundo e que todas aquelas cerimônias dos cordeiros, da oferta dos pombinhos para os pobres, da oferta do trigo e assim por diante, apontava para essa oferta maior, o Cordeiro de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Ela sabia que todo o templo, todos os serviços religiosos, todas as cerimônias, as santas ceias e tudo que havia no templo para adorar a Deus, apontava para uma única coisa, para o sacrifício de Cristo. Cristo havia morrido no seu lugar. E ela queria fazer alguma coisa, ainda que pequena aos seus olhos, por uma causa que ela amava muito. Era tudo quanto ela possuía. E espreitando o desejo, rapidamente, ela tomou coragem. Vocês conhecem a história, e ela rapidamente depositou aquelas 2 moedinhas. E diz Ellen White, meus irmãos, que ela voltou rapidamente para se assentar. Mas quando ela ia se assentar, voltando, os olhos de Jesus cravou bem dentro dos olhos dela. E aqui foi o momento de rara alegria de Jesus. Jesus rapidamente, não vou dizer aos gritos, mas em voz alta, Jesus começou a dizer: Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, venham aqui rapidamente. Vocês viram o que eu acabei de ver? Jesus estava festejando. Jesus estava celebrando aquele ato maravilhoso de uma adoradora. Talvez até os discípulos podem ter pensado: olha, será que alguém deu uma oferta muito grande e Jesus quer destacar aquela oferta? Ao contrário, Jesus virou para eles e disse: olha, vocês viram o que eu acabei de ver? Pena que ninguém tinha observado. Mas os olhos de Deus veem todas as coisas. Amém, irmãos? Os olhos de Deus estão em todo o lugar. Os olhos de Deus sabem o motivo que está por detrás das nossas ações. A gente pode enganar os homens, mas a gente não consegue enganar a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus pode ler, pode prescrutar a nossa mente. E Ele pode ler os intentos do nosso coração.
O diabo não, irmãos. Vocês não vão falar amém, não? O inimigo não pode ler o que vai na nossa mente, no nosso coração, mas Deus pode prescrutar nossa mente, no nosso coração. Deus sabe todas as coisas. Vocês viram o que eu acabei de ver? E ele disse, olha, aquela mulher que está indo ali, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus dizendo, essa mulher, ela deu mais do que todos os ofertantes. Ela deu mais do que todos os ofertantes. Em verdade, irmãos, o que essa mulher fez foi muito mais do que dar 2 pequenas moedas sem valor. Ela fez muito mais do que isso. Deus sabe os intentos do nosso coração, os motivos que estão por detrás das nossas ações. Dias atrás, lendo um livro, eu me deparei com um autor que dizia que Deus não está preocupado com a quantidade que nós estamos dando. Deus não está preocupado com a quantidade que nós estamos fazendo. Mas Deus está preocupado sim com a quantidade de amor que nós colocamos nas nossas ações. Sejam elas pequenas ou sejam elas grandes. Jesus compreendeu-lhe o motivo. Ela cria que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa por fazer tudo o que era possível para ajudar um pouquinho na obra do Senhor. Fez o que pôde e a sua ação serviria como um monumento, como uma memória através dos tempos e a alegria por toda a eternidade. Olha, gente, Jesus disse assim, essa mulher deu mais do que todos aqueles ofertantes. Por quê? Porque ela deu tudo quanto possuía. Ela deu de todo o coração. Ela deu com todas as suas forças. Ela deu com todo o seu entendimento. O tempo não permite, irmãos, mas às vezes nós estamos ofertando a Deus e não estamos tendo todo o entendimento do que a oferta realmente significa. Por exemplo, o que é mais importante? O dízimo ou a oferta? Não precisa falar todo mundo de uma vez. O que é mais importante? O dízimo ou a oferta? Os dois. Mas teologicamente, irmãos, a oferta, ela é muito mais importante. Teologicamente, a oferta, ela é muito mais importante. Deus não deu um dízimo para esse mundo. Deus deu uma oferta de um preço incalculável. E essa mulher, essa viúva, sabia o que isso significava. O dízimo é 10%, mas a oferta, que às vezes nós compreendemos como sendo bem menor, deveria ser o contrário. Porque a oferta é sinônimo de gratidão. De gratidão. Aquela mulher deu tudo quanto possuía, enquanto que o outro grupo deu daquilo que lhes sobrava. Como Jesus tem uma sensibilidade extraordinária. Nós estamos dando a Deus o que está sobrando, ou nós estamos dando a Deus com sacrifício? Nós estamos dando a Deus do melhor. Irmãos, não é fácil, porque nós estamos vivendo num mundo cada vez mais materialista. E a triste notícia é que isso vai piorar cada vez mais. O ser humano está ficando cada vez mais antropocêntrico. É isso mesmo? Só olha para si, né? Não quer dividir nada, não quer repartir nada. O saudoso pastor Enoque de Oliveira dizia que uma das maiores tentações do inimigo são os móveis, os imóveis e os automóveis. As pessoas querem possuir, ter, adquirir, trocar, renovar, enquanto que às vezes as coisas de Deus, se sobrar. Essa mulher deu tudo quanto ela possuía.
O coração, diz Ellen White, acompanhou-lhe a dádiva. Foi por isso que a sua oferta foi maior. O técnico estava ensinando o jovem a pular, salto em altura. E cada vez ele aumentava os metros, ia subindo, ia subindo. A terceira vez ele já pulou com muito sacrifício, a quarta vez ele ainda subiu mais. E o jovem disse, impossível, impossível. O técnico virou para ele e disse, então, jogue o seu coração, que o seu corpo vai junto. E assim ele fez e conseguiu dar o maior salto em altura da sua vida. Nós temos que botar mais o coração nas coisas de Deus. Porque se assim o fizermos, Deus também poderá dizer de nós que nós demos mais do que nós possuímos. Olha que joia extraordinária, irmãos. Diz aqui a serva do Senhor. É o motivo que dá sentido às nossas ações, assinalando-as com ignomínia ou elevado valor moral. Não são as grandes coisas que todos os olhos veem e toda a língua louva que Deus reputa como sendo as maiores ou mais preciosas. Os pequenos deveres cumpridos com contentamento. As pequeninas dádivas que não fazem vista e podem parecer destituídas de valor. Aos olhos humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. O mais alto lugar. Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus do que os mais custosos dons. A viúva pobre deu sua subsistência para fazer o pouco que fez. Privou-se de alimento para oferecer aquelas 2 moedinhas a uma causa a quem ela amava muito. Foi dessa fé que Paulo disse. Sabendo, essa viúva sabia que o seu Pai Celestial não passaria por alto as suas necessidades. Foi esse espírito abnegado e essa infantil fé que atraiu o louvor, não dos homens, mas o louvor de Deus. E Paulo fala dessa fé também aos Filipenses. Filipenses 4,19, Paulo disse, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. Então vira para quem está do seu lado e diga assim, ó, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Mas diga com fé, diga abençoando esse irmão, cada uma. E quando a gente fala isso, a gente tem que pensar muito mais, tem que até fugir da tentação de pensar das necessidades financeiras, mas elas estão inclusas aqui também. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Amém por isso. Ela lançou mais do que todos. Quando Jesus disse que ela lançou mais do que todos, as suas palavras eram verdadeiras. Não somente quanto aos motivos, mas diz a história, irmãos, que Deus acompanha a oferta, os dízimos, que são dados com amor e com sacrifício. Deus acompanha os destinos. E Deus potencializa o valor. Não sei como Deus faz isso, mas Ele faz. Deus valoriza o exemplo dessa viúva, o seu gesto de sacrifício, tem hoje mexido no coração, não apenas dos ricos, mas de pobres e de todos nós. A bênção divina sobre as suas moedas tem feito delas fontes de grandes resultados. Assim, quando todo dom oferecido e todo ato realizado com sincero desejo de promover a glória de Deus liga-se aos desígnios do Onipotente, os seus resultados para o bem não podem ser calculados por homem algum. Então, para Deus não é a quantidade daquilo que nós demos, mas é a quantidade de amor. São os motivos que estão por detrás
das nossas ações. Vocês conhecem uma historinha que os pregadores já contaram várias vezes, mas eu vou repetir aqui rapidamente. O pai deu duas moedas do mesmo valor para o seu garoto de 5 ou 6 anos, e disse: filho, uma moeda é para você, e a outra moeda é para Jesus. A gente tem que realmente ensinar os filhos desde cedo o ato de ofertar, de dizimar. E sabe como são as crianças? Ele veio para a igreja naquele dia e veio brincando com as duas moedas, e misturou as duas moedas. De repente uma delas caiu ao chão, e aí ela foi rolando, desceu o passeio e caiu dentro de um bueiro. E com um ar de espanto, o garoto virou para o pai e disse: papai, lá se foi a moedinha de Jesus. A dele estava bem segura. Assim também nós fazemos muitas vezes, irmãos. Às vezes os imprevistos aparecem, as necessidades surgem, e aquilo que devíamos trazer para Deus como oferta, como sacrifício, nós usamos para outras coisas. As coisas de Deus têm que estar sempre, ocupar sempre o primeiro lugar. E assim, Deus supriu as necessidades daquela viúva. Que Deus nos ajude na nossa caminhada cristã a sermos sempre fiéis, pois Jesus dirá: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Vamos terminar então, vamos colocar em pé e vamos fazer mais uma oração. Nosso bom Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esses momentos preciosos aqui na tua presença, por tua palavra que é viva e eficaz, por tua palavra, ó Deus, que nos transforma, nos adverte, nos admoesta, nos corrige, nos disciplina, e ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, fazer um pacto de sacrifício e olhar por detrás de cada centavo, de cada dom recebido do nosso corpo, que é o templo do teu Espírito. Olharmos através do tesouro que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Olharmos que atrás de tudo isso está uma oferta muito maior, o Cordeiro de Deus que veio a esse mundo morrer em nosso lugar. Continues alimentando a nossa fé e ajudando-nos na nossa caminhada cristã nesse mundo. Nós choramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou estar lá à saída, despedindo de todos os irmãos. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. A porta não fechou. Jesus no sangue